primeira pergunta que eu É, vou fazer para você é essa. A felicidade é uma ciência, é? Conta pra gente. Então, primeiro eu quero agradecer aqui, porque eu acompanho o seu trabalho, eu admiro muito a sua autenticidade sempre, eu gosto muito, porque é raro nos jornalistas essa autenticidade. E Isso é verdade. vamos dizer que essa própria autenticidade, ela já faz parte da felicidade, de uma certa forma. A felicidade, ela é uma ciência, e existem várias técnicas para que a pessoa possa ser mais feliz. Isso já é comprovado cientificamente. E o objetivo, eu agradeço muito de estar aqui, de poder contribuir para que as pessoas possam colocar em prática e ser muito mais felizes. Sair dessa normose que Maravilhoso. a gente chama, que é essa patologia da normose, né? Eu falo Uhum. que o ser humano ele está completamente adoecido, para fora, exteriorizado, doente, né? É que nem você falou, todo esse bolo aí que você disse, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, que agravou mais ainda. Porque as pessoas estavam para fora e eu falo que essa vírus terapia obrigou Mas você todo mundo a sabe ir que para tem, dentro. mas você sabe que tem gente que não entendeu, né? Você Tem sabe gente que que não tem gente que não entendeu. entendeu ainda, né? É. Essa vírus terapia pôs todo mundo dentro de casa, sabe, atrás da porta para pensar. Eu falo que levou todo mundo para dentro de casa para ver se esse mundo exteriorizado podia voltar a ser interiorizado, porque a felicidade ela está dentro, ela não está fora, ela não está fora. Então, eu vou até começar, você falou como isso existe, isso é ciência, então eu vou até começar com a diferença entre, se você quiser me interromper, pode interromper à vontade, tá? Maravilha. É a diferença entre a felicidade, alegria e prazer. As pessoas, elas buscam a alegria e o prazer. Então é nas festas, é nas drogas, é nas compras, é nessa compulsão louca. Isso é busca de alegria e prazer, que é externo. A felicidade ela é interna. A felicidade é ligada mais à paz mesmo. Então a felicidade ela é uma constante, ela não é essas emoções loucas que são construídas, que são para fora. Então, para a gente pensar numa construção de uma felicidade, a gente precisa pensar primeiro nessa construção de um mundo do qual eu busco a minha essência. Nunca eu vou encontrar felicidade fora. Esquece essa loucura de buscar felicidade nas coisas. Existe uma situação que chama adaptação hedônica. Então, a Uhum. pessoa busca a felicidade no carro novo, nas roupas, e saiu o cheirinho do carro novo, entrou na adaptação hedônica, acabou a alegria, Que acabou dura meia aquela. hora, né? Que dura meia hora. Então, acabou aquela felicidade. E aí, não, e outra situação, a pessoa compra lá um relógio absurdo, né? E aí ele vai na festa, paguei 10 mil nesse relógio, né? Chega ali, chega um colega dele que pagou 20. Acabou a felicidade dele. Meu Deus. É mais ou menos nisso. Ou na roupa nova, é só no primeiro dia. Você usou, a segunda já não tem mais graça. Então, assim, isso a gente chama de pequenas alegrias. São alegrias, são situações que a gente promove, que a gente busca, mas a felicidade ela não está nisso. Ela está numa busca da essência, de, de, de quem a gente é, daquilo que a gente ama, o que eu vim fazer nesse mundo, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. Nós não estamos aqui a passeio, nós estamos para servir. E quando a pessoa entende essa mágica que é o servir e que quanto mais você serve, mais você doa, mais você recebe, É em incrível. termos de própria felicidade, mais você consegue construir esse caminho que ele é sólido. A felicidade ela é uma coisa sólida, porque ela é interna. Então, assim, eu posso estar triste e ser uma pessoa feliz. É Sim. doido isso, porque como a felicidade é uma construção, então eu posso ser uma pessoa, me considerar, não, eu sou feliz e eu estou, porque a felicidade é ser, né? E a É porque alegria ou o também, prazer é estar. André, Então são eu posso estar momentos, triste. são momentos de felicidade, né? São momentos, né? Não, a felicidade ela é uma construção, Ela é então ela uma pode coisa. ser uma constante. E ela A pode ser alegria, permanente.
ela pode ser permanente. Eu Legal. posso estar triste. Então, a alegria e o prazer que é essa onda. Alegria e A prazer é oscilante. oscilante. Mas a felicidade, ela é uma construção do qual, depois que eu aprendo técnicas que existem hoje para que eu construa um caminho mais feliz, depois que eu aprendo essas técnicas, eu posso até passar por um momento muito difícil e estar triste. Mas a minha essência, ela já aprendeu essa felicidade. Então, ela Entendi. consegue voltar a esse sistema basal que você construiu mais Sim. rapidamente. Ela consegue voltar, ela utiliza técnicas para que ela volte, ela cai, mas ela levanta muito mais rápido. Então quer dizer que, E, por e o exemplo, ser dela é feliz, mas talvez ela está triste naquele momento. sim, Então tem por momentos que exemplo, nós estamos tristes, mas a essência é feliz. legal. Então, por exemplo, independente do que aconteça fora, né? Essa tempestade não entra e eu não posso, eu posso não trazer, escolher não trazer isso para dentro, né? Resolver aqui e o Fábio continua o caminho dele tranquilo, em paz e na boa. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que aí a gente não pode deixar de falar na resiliência, que é uma força que a gente tem muito grande, que também pode ser aprendida, que é essa questão da, sabe, daquele, como é que eles usam o termo? Aquele bambu que entorta, mas não quebra, ele É volta, verdade, né? inverno, Então, mas não quebra, é, né? isso, então você até se entristece, mas você logo volta e você retoma e você entende, você tem a resiliência de entender que na vida vai existir dores, vai existir momentos difíceis, porque faz parte, até porque a dor ela é importante, porque a gente, infelizmente, o sábio, ele aprende com a dor do outro. O sábio, ele não precisa sofrer para aprender, ele aprende com a dor do outro. Mas nós que somos simples mortais, a gente precisa muitas vezes pagar o pão que o diabo amassou e ainda assim às vezes não aprende. Tem que passar de novo por aquilo, ele passa de novo e fica ali batendo a cara. Então, assim, a dor, ela é muito pedagógica. Ela é muito pedagógica, porque Corretiva, né? infelizmente a gente aprende muitas vezes pela dor. Não seria, Sabe, seria legal se a gente aprendesse como sábios, né? Ah, eu vi aquilo que o outro passou, eu não quero passar, eu estou vendo que eu estou entrando nessa situação, eu vou sair. Mas, infelizmente, é muito difícil quem tem essa antecipação, vamos dizer assim. como é que você explica esse adoecimento das pessoas diante do fato? Por exemplo, eles conseguem negar fatos concretos, né? Eles negam a ciência, eles destroem a possibilidade de vida. Estou dando um exemplo para falar do momento que a gente está vivendo, que é a vacina, né? Quer dizer, Sim. como é que, puxa, as pessoas não tomaram a vacina do sarampo no Brasil? Então, assim, você está vendo que as pessoas. O que acontece? Isso, a pessoa perde um pouco a noção da realidade, é um desvio de caráter, é uma desonestidade moral, tá tudo junto, falta ética. O que acontece? Porque acima da minha ideologia, da minha vontade, eu posso ter, você tem a sua, eu tenho a minha, mas assim, diante do fato, é o que eu sempre falo aqui, eu tenho as minhas opções, mas diante do fato, eu tenho que respeitar o fato. Independente se eu gosto ou não gosto, se eu quero assim ou não quero, se você. Não é? O que leva as pessoas a esse negacionismo absoluto, a essas atitudes insanas que a gente está vendo, declarações horrorosas, como a gente teve a do presidente ontem, de dizer que tem que separar os alunos inteligentes dos alunos burros numa sala. Eu fiquei assim, sinceramente, eu fiquei muito chocado, porque o grau de psicopatia dele é maior do que eu imaginava. Né? Ele não tem limites. Então, assim, o que leva as Sim. pessoas a isso, Eu vou André? te falar uma coisa. Você trouxe uma questão muito interessante. Eu não sei se eu vou lembrar em detalhes, porque faz tempo que eu estudei Uhum. sobre isso, que faz parte do estudo da ciência da felicidade. Depois eu volto aí nessa questão Legal, dessa legal. normatização, tá? Sim. Você disse de separar o inteligente ali do burrinho, né? É, Já foi feita uma pesquisa nesse sentido. Já foi feita uma pesquisa nesse sentido, e o que eles fizeram? Eles colocaram os piores alunos da sala,
E passaram para os professores que esses alunos eram alunos excepcionais e inteligentíssimos, que eles eram os melhores alunos da sala e que juntou uma sala só dos piores alunos. Mas passou para tanto para os alunos, de que eles sabiam muito e que a partir daquele ano eles iam aprender muito rapidamente, como para os professores, de que aqueles eram os melhores alunos da escola e foram selecionados. Então, eles fizeram uma pesquisa, fizeram uma sala normal e essa sala especial dos inteligentíssimos, que na verdade era o oposto, eram aqueles que tinham muita dificuldade. O que aconteceu? Essa sala, quando terminou o ano, ela se superou absurdamente. Porque os professores ficaram ali numa incentivação de que, olha, você é super inteligente, você aprende. E ele começou a acreditar, eu até arrepio de falar sobre isso, ele começou a acreditar naquilo. E essa sala, ela passou a ser a melhor sala da escola. E aí, acho que a Carol Dweck, que ela estudou sobre isso, não é a Carol, é a Carol... É a Carol Dweck. Ela estudou sobre o mindset. E ela descobriu que existem alguns alunos que têm um mindset fixo. Esse mindset fixo são pessoas que elas acreditam que elas têm dom ou não têm. É uma coisa fixa. Então, se elas não têm dom, então elas desistem muito facilmente das coisas. Elas acham que ela não tem dom para música. Então elas começam a tocar e elas não são um sucesso, elas desistem. E existe um mindset de crescimento que essas pessoas, elas acreditam que elas podem se superar, elas podem aprender. Isso nós nascemos assim. Ou nós nascemos com mindset fixo ou mindset de crescimento. E aí ela separou, esse estudo desses alunos foi desse contexto, desse livro, e aí então ela separou esses alunos e ela descobriu que os mindsets fixos, eles tinham muita dificuldade de aprender, era como se eles fossem burrinhos mesmo. E ela começou a fazer um trabalho em cima deles, desse mindset de crescimento, de que eles tinham condições, de que eles tinham esse potencial, que eles iam conseguir, que eles podiam se superar, que eles seriam os melhores alunos da escola, e ela começou a transformar o mindset fixo para esse mindset de crescimento. E é esse o sucesso do negócio. Por quê? Porque nós podemos entender que nós podemos não ter dom para uma coisa, mas nós podemos atingir o máximo do nosso potencial se a gente se dedicar ao máximo. Então, esse estudo trouxe isso. Então, assim, está totalmente desconexo essa fala do presidente. Porque hoje em dia, é notório que o presidente não tem um mindset fixo. Não de crescimento. Ele acredita que é assim, nasceu assim, ficou assim, vai morrer assim. É meio estilo Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. A pessoa que tem aptidão, de repente, para humanas, não tem para exatas. Isso não significa que ela é uma idiota. Né? São aptidões... Não, mas no mindset de crescimento... né, André? Todo mundo tem mas talento. No mindset de crescimento, se ela resolver fazer matemática, ela sempre teve... facilidade para humanas. Ela decide estudar matemática. Se ela decidir ser um excelente profissional, ela vai ser. É isso que traz que o mindset de crescimento, que as pessoas precisam aprender, que elas podem se superar. Elas podem ir além do que elas imaginavam. E eu acho que esse momento, ele traz muito isso de nós. Eu acho que essa dor pela qual... coletiva que nós estamos passando, a gente precisa voltar para dentro e ressignificar o que esse momento está querendo nos dizer. O que isso... Porque nós estávamos para fora e nós tivemos que entrar para uma interiorização aí... Nós mesmos, para nos conectarmos no outro que não somos nós, né? Que não tem nada a ver com a gente. Então, assim, se a gente perde a conexão com a gente mesmo, como é que vai ficar isso, né? Sim. Então, aí nós fomos nos distanciando de nós mesmos. E, assim, a depressão, antes da pandemia, já estava sendo mal do século. É verdade. Então, assim, isso não aconteceu agora com a pandemia, isso só agravou. Né? Mas agravou em especial aquelas pessoas que que são muito controladoras, ou que são muito exteriorizadas e muito controladoras. E nós não temos controle de absolutamente nada. A vida é um fluir. Nós não temos esse controle, a gente precisa aprender a fluir com a vida e aprender a levantar depois de cada tombo, porque nós vamos cair.
cair faz parte. Nós Muitas vamos vezes, cair, né? cair, cair, cair muitas vezes, né? Só que eu não posso ficar derramado lá no chão. Eu preciso me levantar. E por isso é Isso é uma importante as decisão. relações sociais. Isso é uma decisão. É um aprendizado. É um Tudo aprendizado. isso que eu estou dizendo é um aprendizado. Tem muitos exercícios, e eu pretendo passar alguns que são uns básicos e Legal, transformadores, legal. para que as pessoas aprendam que elas podem sim ser mais felizes. Olha que Tem show. um exercício, eu acabei Uhum. não falando lá daquela questão que você É, falou do Bolsonaro. diante do negacionismo, né? Como é que a pessoa nega um É, fato concreto, né? o que, que a gente entende? A gente entende que é, existem algumas identificações, acredito que algumas pessoas têm alguma identificação nessa fala do presidente, por isso acabam indo para essa linha, mas Uhum. eu acredito também que existem pessoas que têm uma mentalidade mais infantil. Então elas precisam, tem gente que precisa ter um pai que fica guiando ali, né? Ou é Deus, ou é se ele meio que perdeu a confiança em Deus, ele arruma um homem para confiar aqui. Ele tenta arrumar um pai ali que vai guiar e ser o protetor. E aí foi esse papel que eu entendo que o presidente assumiu para muitos desses extremamente maturos. Claro que existe a parte da identificação, hoje eu acredito até muito mais, mas no primeiro turno, no segundo turno, eu acredito muito mais na questão dessa infantilidade, né, de Entendi. acreditar que ele ia transformar e que é o Messias e essa coisa toda, né, ilusória, totalmente fantasiosa e sem nenhum sentido. André, pra gente, por exemplo, tem gente que é assim, né? Que ela observa tudo que está acontecendo e ela só consegue ver o negativo das coisas, né? Ah, tem uma pandemia agora, ou eu vou morrer, isso vai ser ruim, eu vou ficar sem grana, vou perder meu emprego, blá blá blá. Blá. Ela só consegue olhar o lado ruim das coisas. Quer dizer, essa mudança de caminho parte de uma decisão. Eu tenho que escolher, eu vou, e independente dessa situação, independente dessa situação, eu vou prosperar nisso, eu vou vencer, eu vou passar por isso bem. É assim que funciona? Não, Né? existe exercício para isso e obrigada, porque eu ia entrar nisso, eu voltei para falar dessa infantilidade e você me lembrou de eu voltar nesse caminho de novo. Isso é um exercício. É muito interessante porque nós somos treinados desde a pré-história a ver o perigo, para sobreviver, né? Se eles O não se medo é bom, escondessem né? da onça, iam Você ter morrer. o medo. Ele é protetor. Sim. Uhum. Então, nós fomos treinados para ver tudo que tem de ruim. E até hoje nós fazemos isso. Até hoje. E hoje não tem mais onça, né? Tem outros perigos, claro, a gente tem que estar cauteloso. Mas o que acontece à noite? Isso é um exercício, um dos mais fantásticos que eu acho, que ele parece um exercício bobo, mas ele transforma toda a tua vida. Ele transforma literalmente. Tem até um estudo. Conta só para mim, É, vai. tem até um estudo que fala que a pessoa que começa a exercer isso, ela sofre uma transformação, é uma neuroplasticidade no cérebro, que faz com que ela deixe de ser uma pessoa pessimista para se transformar em uma pessoa otimista. Olha o que é você deixar de ser um pessimista para se transformar num otimista, que é a prática desse exercício, que é assim. À noite nós costumamos olhar para o dia. É muito Uhum. interessante, a gente olha. Só que a gente olha para tudo ruim. Nossa, aquele chefe chato. Nossa, aquela pessoa falou aquilo que me ofendeu. Não. E aí a gente fica caçando todas as desgraças do dia. Né? E o exercício chama o Diário da Gratidão. A gente chama ou Diário da Gratidão ou as bênçãos do dia. E ele tem que ser feito aliás, não precisa ser todos os dias, pode ser uma vez na semana, no domingo, mas ele precisa de uma regularidade. Se for todo dia, ótimo. E você vai todos os dias caçar no seu dia o que aconteceu de bom. Não importa se, nossa, eu ajudei uma pessoa no supermercado, ela ficou super feliz. Por mais eu abri a porta da pessoa ali do prédio e ela ficou grata, eu me senti bem de fazer isso. Por mais simples que seja esse exercício, você vai fazer, por mais simples que seja a situação positiva. O que te trouxe feliz? Meu filho estava super feliz, me deu um abraço super gostoso. Enfim, não importa o que é. Importa que você vai começar a escanear no seu dia o que aconteceu de bom.
E essa situação do que aconteceu de bom, a longo prazo, ela faz com que você passe a olhar para tudo de bom que aconteceu na sua vida. Você vai deixando, você perde o hábito de olhar para as desgraças e para as coisas ruins, e você começa a olhar para tudo que aconteceu de bom. E não só à noite. Durante o dia, você acontece alguma situação que foi bacana e você fala assim, nossa, eu não posso esquecer de escrever isso aí no meu diário das bênçãos do dia à noite, ou diário da gratidão, né? E aí você começa a ter esse olhar de o que aconteceu de bom para eu pôr no meu diário, o que aconteceu. E aí você começa a olhar tudo que aconteceu de bom para pôr no seu diário. E aí você vai deixando, é comprovado cientificamente, tá? Isso já é comprovado e é um dos exercícios mais fantásticos que nós temos na psicologia positiva. Tem outros, tem N outros, mas eu gosto muito desse. E aí, a longo prazo, você não começa a ver as coisas ruins. Até o que era ruim, você vai deixando. Igual a gente deixa o que é bom, a gente vai deixando. Porque aquilo já não faz mais sentido. Você começa a florescer para um outro caminho, para uma outra circunstância, que aquelas coisas passam aquelas sim a ser pequenas. Eu tenho uma mania comigo que é assim, pode estar o caos, né? Eu posso estar no meio de um caos, eu sempre estou olhando para o que tem de legal naquele momento. O que aquilo está querendo dizer de bom. Porque sempre tem, né? Então, assim, puxa, quando a gente passa a olhar isso e a observar isso, a nossa cabeça muda também, independente do que está acontecendo, né? Se eu estou no meio de uma grande confusão, ou se eu estou no meio de uma grande... Enfim, puxa, isso vai passar e daqui a pouco... Isso aqui tem uma coisa boa, isso aqui tem uma mensagem legal para mim, eu preciso aprender isso. Eu tenho isso comigo, eu olho sempre para o lado positivo. É uma tragédia. Não, mas essa tragédia tem algo de positivo. E a partir do momento que eu passei a fazer isso, porque eu tinha essa mania, não vai dar certo, isso, meu Deus, e agora? E aí isso acabou na minha vida. Eu olho só para as coisas boas e aí as coisas sempre se revelam boas, né? Sim. Você começa a ter um olhar para o bom, né? Muito interessante. Você começa a caçar o bom, é o oposto, né? É a lei da atração, caça o ruim. Né? A gente começa a atrair as coisas boas, os pensamentos bons, aquela pessoa que tem a ver com a gente, aquela situação que você curte, aquela... Atrai, incrível isso, né? É incrível. Você vai abrindo. Eu, particularmente, acredito na questão da energia, né? Isso já a física quântica já prova, né? Não precisa ninguém duvidar sobre essas questões. E você vai mudando, inclusive, a sua energia. Você vai mudando e atraindo outras situações para a sua vida. É como se você deixasse, claro que tem essas questões muito mais amplas, como a que nós estamos passando e que não depende de nós, mas depende de nós a gente ficar caído no chão ou a gente poder ter esse olhar de o que eu posso fazer nesse momento? O que esse momento está querendo me dizer? O que eu estava fazendo da minha vida? E aí buscar o seu essencial. Todos nós temos uma missão e um propósito. Todos nós. E assim, nós somos uma teia. E não é assim, é interessante que as pessoas entendem missão ou propósito como, eu preciso descobrir. Não, é todo dia ali. Quando você exerce a sua vida, quando você está ali com amor, quando você está aberto, quando você está com um olhar para ver as coisas que estão te acontecendo, porque elas acontecem o tempo todo, você começa a ver a tua missão e o teu propósito em cada coisa pequena. Nossa, ainda bem que eu estava ali naquela hora, aquela pessoa ia cair, eu ajudei ela. Eu parei, eu estava ali, a gente tem uma intuição que é fantástica, né? E de repente eu breco o carro e aí passa uma moto e você fala, nossa, eu nem sei por que eu brequei. Então você começa a ter essa situação de ver o propósito e a missão em cada coisinha da tua vida. Porque nós não precisamos você fazer as grandes coisas no teu dia a dia. É isso que te faz grande. Eu tenho Sabe, a gente tende a achar que a gente só faz nada. Nossa, eu não fiz nada hoje, gente. Eu procuro valorizar cada ato que eu faço, por menor que ele possa parecer. Se eu tiver que, sei lá, vou dar uma geral nessa casa agora, que eu faço uma vez por semana. Então, assim, puxa, eu faço aquilo com alegria, brinco com os meus gatos,
né? Jogo água, falo, pô, que delícia. Eu já penso na sensação que eu vou ter na casa limpa depois, naquilo de bom que ela me Sim. traz. Hoje eu fiz a Uhum. gente fez uma transformação no estúdio hoje que foi maravilhosa, foi um dos motivos de eu ter perdido minha terapia. Então foi uma coisa assim fantástica, porque você fala, uau, Aham. olha como é que. Eu sempre penso no resultado, eu não penso no processo, Aham. né? Eu estou naquele Sim. processo, mas aquilo tem um resultado. É o resultado que me interessa. Eu sei que aquilo vai ser bom, eu sei que aquilo vai me proporcionar um ambiente melhor de trabalho. E eu gosto de ter um ambiente gostoso, porque eu gosto de trabalhar em equipe, meu trabalho é um trabalho de equipe, eu preciso, né, Uhum. criar aquilo num ambiente bacana para você poder fazer aquilo acontecer. Então, assim, isso tem dado resultados fantásticos, assim. Então, não tem como retroceder nisso, né? Não tem como Não tem. retroceder. Agora, mas eu vou te falar uma coisa. É, as pesquisas mostram que a gente não tem que focar no resultado final. Uhum. Alegria, a Hum. nossa alegria não, a nossa felicidade, ela não está Hum. onde vai chegar. Ela não está quando eu chego lá no topo da montanha. Lá Ela no está na trajeto, né? No caminhada até a trajeto. montanha. Então, nesse trajeto, eu preciso curtir cada momento. Eu posso curtir estar limpando a minha casa. Porque é Eu aí que eu posso aprendo, né? curtir eu curti cada momento, que é um treino também da psicologia positiva, que é o estar presente. É eu tentar estar o máximo presente, atento. E existem exercícios para isso, né? Para a gente passar a ser pessoas mais atentas, que é a respiração, óbvio, de você parar umas 3 vezes por dia para fazer essa respiração, e também de você observar o ambiente. Pode ver que a gente está sempre para fora, né? Pensando mil coisas e tudo mais. E quando a gente para olhar cada detalhe do ambiente, parece que você se conecta por inteiro. Você está inteiro ali naquele local. Você Aquele sente o momento, né? ambiente pertencente a você. E aí E é você está engraçado o que você naquele está momento. falando, tem tudo a ver, porque quando a gente está numa. Você está num momento, mas a tua cabeça não está ali, é muito ruim, né? Ou Sim. você tá aqui nesse papo, mas minha cabeça não. Eu queria estar lá, não sei. É horroroso isso, né? Porque você parece que você não está ali, né? Não está vivendo, né? Não está vivendo. E, infelizmente, hoje é uma das coisas que mais acontece, porque as pessoas andam muito ansiosas, então elas não conseguem aproveitar o momento presente. Elas estão sempre pensando o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer, o que, Depois, que eu vou né? fazer. Depois. Depois, elas estão jantando, elas estão pensando que depois elas têm que fazer não sei o quê. Até em relação, a pessoa está fazendo sexo, e é muito comum a pessoa, às vezes, não consegue ter o prazer, por quê? Porque ela não estava ali. Ela Ah, estava pensando que ela tinha que trabalhar amanhã não. cedo. Esse é o Isso é lado super melhor de tudo. comum. Tem que estar sempre Pois junto, é, né? mas as pessoas nunca estão onde elas estão. As pessoas nunca estão onde elas estão, inclusive nesse lugar. Então, é Não. assim, Pelo amor de é Deus, não dá. enlouquecedor de Não, não você dá. perceber que Não as dá. pessoas não estão presentes. E aí, como é que eu vou ser feliz se eu não estou vivendo? Porque E é viver engraçado é que estar presente. a gente percebe quando a pessoa não está ali, né? É Percebe? engraçado isso. Você olha e fala, meu, É. a cabeça está em outro lugar. Você consegue ver isso, né? Você consegue, às vezes você está conversando e você fala, nossa, eu estou falando para o vento, né? Você Não é? percebe que a pessoa não Não está está aqui. presente naquele Ela local. está E é acontecendo horrível, alguma né? coisa, né? Você É, tá tudo bem, né? é, Não, eu sim, tô. Puxa, uhum, isso é terrível, né? Sabe uma é coisa que tem horrível. acontecido, por exemplo? Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade, às vezes, para desligar o meu pensamento antes de dormir. Às vezes eu vou deitar, minha cabeça continua com ideias e pensando coisas e vendo o que eu vou fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade para desacelerar antes do sono, né? Eu tenho tido essa dificuldade esses dias assim. Como é que faz para mudar isso? Ó, se a pessoa faz atividade física à noite, ela tende a ter mais dificuldade para dormir. Então, essa é Uhum. uma cautela. Eu sou formada em educação física também, então essa é uma Também, cautela que a gente tem que ter de não fazer atividade à noite. à noite. Mas eu acho que sempre essa questão da respiração. A respiração, ela ajuda muito você se conectar ali, tranquilizar. A respiração, ela é fenomenal para você poder se tranquilizar internamente. A respiração que traz esse estar aqui e agora. Né? Então, seria Gente, mais ou ó, menos. podem ir fazendo perguntas, que ninguém fala nada, né? As pessoas têm gente assistindo, eles ficam observando. Pode Eu fazer vou passar perguntas, um, viu, eu tô gente? com medo de acabar esquecendo. Deixa eu ver se Vai, alguém quer perguntar diga. alguma coisa. Tem uma Meditação, a Carol está atividade. falando.
Isso, Carol, muito bem. A meditação é fantástica. A meditação é um dos exercícios da psicologia positiva. Tem até um aplicativo chama Insight Timer, que é para que tem até uma lá chama como é que ela chama? Eu preciso passar depois que eu não estou me Uhum. lembrando agora, mas é uma meditação para um sono tranquilo. E Ah, você é inacreditável, você pode dar mute. Dali a pouco você começa a ouvir aquela meditação, eu falo que aquela mulher tem um sonífero, sabe? Você começa a ouvir, você não consegue ouvir o fim, você dorme antes. olha Você que dorme legal. literalmente. Olha que Então, a legal. meditação, obrigada, Carol, a meditação é fantástica. É Ururaí, fantástica para Ururaí isso. Barroso, que é o nosso maravilhoso, né, psiquiatra, Uhum. Ururaí me ensinou um negócio que é assim, ele fala, Fábio, você põe os seus dedinhos assim e respira só pelo nariz e solta pelo nariz, não pela boca, né? Seguidamente. Isso às vezes funciona muito bem comigo. Eu consigo isso Uhum. você, duas, três vezes que você faz aquilo ali, às vezes eu não sei como é que eu terminei de dormir. Isso funciona, é uma das técnicas que tem funcionado bem, assim, eu tenho Que conseguido não deixa fazer de ser uma certa meditação aí, de você isso, né? respirar e se Não é? conectar, né? O Eu problema é que a encontrei o Carol está falando, como é que você Ururaí, faz essa meditação, Carol? Conta pra gente. é, eu encontrei o Ururaí no Congresso da Felicidade. Ah, maravilhoso, É, né, cara? eu encontrei ele que teve o ano passado, em outubro do ano passado, e, e a gente atende no psicoterapia na praça, né, Uhum. voluntário. Então nós temos pacientes em comum Beijo, Uru. que um abraço para ele. Nós temos pacientes em comum pela psicoterapia na praça, que é um Uhum. trabalho que existe aqui em Rio Preto, que agora ele deu uma pausa, porque é na Uhum. praça, então com a pandemia ele deu uma resguardada, mas é um Uhum. trabalho que existe e que ele também faz parte. Que A bacana. graça. É, como é que você vê, como é que você está vendo essa história toda eu não vou tomar vacina, eu vou. Gente, às vezes eu olho assim, eu falo, meu Deus, o que que é? Parece que aquela pessoa, gente, ela vive em outro planeta. São os adeptos da Terra plana, né? Não é? É o adepto da É. Terra plana, porque assim, você fala, meu Deus. Eu vou te contar uma história que aconteceu quando minha filha era pequena dessa questão da vacina. Eu levei ela no pediatra e aí ela disse, e o pediatra falou, olha, se dá a vacina dela para catapora. Na época, a vacina da catapora era pago e não era muito barato, né? Uhum. E aí eu falei, tá bom, mas como ela estava doente, era para esperar ela melhorar para dar a vacina da catapora. Aí nisso ele foi viajar e ela não melhorou, eu levei de novo, e aí eu levei numa outra que ele tinha indicado. Olha, se ela piorar, você leva na fulana. Fui na fulana. Aí eu falei, olha, eu não dei ainda a vacina da catapora, porque ela ainda não melhorou, não sei o quê. E aí essa pediatra falou, para que vacina da catapora? Não gasta dinheiro com isso não, que absurdo, é uma besteira, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, e não. E não sei o quê, não sei por que indicam, enfim. E aí eu não vacinei a catapora. O que aconteceu? Quando eu voltei nele, uns 3 meses depois, a gente leva a carteirinha e ele falou assim, cadê a vacina da catapora? Aí eu falei, então, eu fui lá, e aí ela falou que era uma besteira, não sei o que não era para dar e tal. Aí ele falou assim, catapora mata. Ele falou, catapora mata. Se a sua filha pode ter 5 bolinhas no corpo, sem vacina, ela vai ter 5.000. Você quer que a sua filha tenha 5.000 bolinhas no corpo, se ela pode ter 5, no máximo 10? E aí, olha isso. E realmente eu vivi naquela época a experiência, né? Aí a minha filha, enfim, depois eu dei a vacina e Entendi. tudo mais. Mas eu dei um pouco atrasada, ela teve em seguida, então ela teve uma catapora mais acentuada. O meu filho, que teve a vacina certinha, que foi muito antecipado ao processo, gente, se ele teve 5 bolinhas no corpo, de fato foi Foi muito. A muito. minha filha teve muito, muito. Se eu tivesse dado a vacina antes, Eu com acho que certeza isso não teria acontecido. Então é um eu acho que pouco são isso, né? escolhas, né? São escolhas, né, André? E como todas as escolhas têm consequências, né? Essas pessoas se Sim. esquecem disso.
Então, hoje eu observo assim que as pessoas não E têm muita mata, né? Na consciência. época, um menininho, na mesma época que minha filha teve, um menininho faleceu de catapora. Eu levei o maior susto, porque eu não achava que matava. Assim como essa pandemia, né? Tem muita gente que, infelizmente, estamos aí com 200 mil mortos e muita gente acha que não mata. Acha que estão escondendo os dados, que morreu de outra coisa. É uma coisa enlouquecedora essa negação, né, da ciência. A André, ciência está aí e... gente, Né? o Instituto É, Butantan tem 112 anos, né? sim. Eu não acredito que as pessoas têm coragem, porque assim, quando você começa a atacar, né? Aí você critica o Uhum. Butantan, aí você critica o STF, você critica a Câmara, você ataca, você começa a minar a confiança, a esperança das Uhum. pessoas, Sim. o crer das pessoas nas instituições e na justiça. Eu acho que o objetivo dessa gente é desconstruir, né, a Uhum. confiança. Porque uma pessoa sem confiança, ela está sem base. E ela vai para qualquer Sim. lado. É mais Mas parece que é uma aí, política criminosa nesse sentido, né? sim, sim, com certeza. Mas aí eu lembro sempre dessa fala que o sábio aprende com a dor do outro. E o comum, ou eu diria até o tolo, ele vai aprender com a própria dor. Então, essas pessoas, às vezes, precisam perder alguém para poder aprender pela dor isso. Né? Então, eu acho que essa vivência dessa negação de não tomar vacina, eles, de alguma forma, acreditam que vão colher essa dor. Infelizmente, vão colher essa dor mais cedo ou mais tarde, né? Porque vão pegar, pode-se não ter uma situação mais séria, mas vai colher, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tanto bom quanto ruim. Né? Exatamente. Tudo, Por absolutamente isso, tudo, por é isso uma que a colheita. semeadura, eu sempre falo, a semeadura precisa ser muito bem pensada, né? Muito bem feita, porque você vai Sim, colher. É por isso que eu digo assim, sim. você falou assim, ah, você é o cara que se posiciona, que tem atitude, que não sei o quê. Isso também tem um preço. Eu pago um preço alto Uhum. por isso, bem alto. Sim, Mas, é o que eu diga. não é? Mas eu optei por pagar esse preço. Eu optei por pagar esse preço porque eu também tenho muitas outras compensações que são muito melhores do que se eu fosse um conveniente, do que se eu fosse um Sim, cara que deixasse de falar o que eu penso, né? Então, uhum. assim, Sim. isso é sempre melhor. É o que eu sempre digo para você. Eu sempre olho o melhor e é melhor. Porque, assim, até aquela pessoa que não gosta de você, ela passa a te respeitar. Ah, eu não gosto do Fábio, mas eu respeito. Entende? É aquela Eu não autenticidade, fico em né? A cima de muro. Eu não autenticidade fico em cima de muro. a autenticidade, ela é maravilhosa. É muito interessante. Quando eu me formei na psicologia, uma colega profissional que eu respeito muito e gosto demais, eu lembro que eu tinha acabado de me formar. Ela chegou para mim e falou assim: olha, Andréia, nós não podemos, depois que a gente se torna, né, psicóloga, a gente não pode tudo. Tipo, aquela fala para mim foi o maior choque da vida, né? Porque assim, tipo, oi, eu vou ter que pôr uma série de máscaras. E eu me vi, eu falei, como assim, né? E aí você, no começo, eu insegura ali, né? Então você começa a ficar, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu posso, o que eu É não posso. horroroso, né, cara? É É, horroroso e isso. aí, e assim, achei muito bacana, porque houve essa construção, e aí eu falei, não, eu vou poder o que eu quero e o que eu acho que é minha essência, e eu não vou ficar me escondendo, e eu vivenciei muito isso na época das eleições, porque eu dei minha cara a tapa, né, contra esse governo, assim, eu saí no hashtag ele não, e eu cansei de ouvir, até da minha própria família, Andréa, para com isso, você não pode. Eu tinha e tenho um monte, até hoje eu tenho pacientes bolsonaristas, e que já eram naquela época, e todo mundo falava, você vai perder seus pacientes, você não sei o quê. E eu falava assim, eu posso perder, mas eu não vou perder minha dignidade. Né? Então, eu falo assim, e eu nunca deixei de falar aquilo que eu acho que é importante. E é isso que eu acredito que traz esse bem-estar e essa felicidade. É você buscar a sua autenticidade. Quanto mais máscaras nós colocamos, mais infeliz e distante de nós mesmos nós somos. Porque o que nos faz feliz é a nossa essência. A nossa essência é brilhante, a nossa essência é bárbara. E assim, nós nascemos com uma essência
né? Não tem nem o que dizer, uma essência divina. E por que que nós não utilizamos? Por que que nós não reconhecemos em nós esse ser especial? Porque nós todos somos especiais, nem mais nem menos, somos todos. E a importância das relações sociais é que nós todos somos uma teia. E assim, cada um de nós precisamos, é que nem um beija-flor na floresta, que busca aquela gotinha para apagar o fogo da floresta, e ele ali sozinho, mas todos nós precisamos pôr essa gotinha. Isso é importante, é importante a gente entender que nós somos uma teia. Que todos nós somos importantes nessa face da Terra. Todos nós. Sim. E aí a gente precisa voltar para dentro para perceber o que eu estou precisando desenvolver, o que eu estou querendo construir, né? Eu acho que é muito esse lado de você se olhar para dentro e poder ressignificar a sua dor, ressignificar o seu olhar sobre a vida, ressignificar os seus valores, ressignificar esse ego. Eu falo que esse ego, ele mata, né? Ele está destruindo. As pessoas, elas estão ali tentando inflar aquele ego e elas estão morrendo em decorrência desse ego. E a felicidade não está no ego. A felicidade está dentro. A felicidade está em quem eu sou, não na construção que eu quero fazer. Né? E aí a gente vai se distanciando da felicidade e vai vivendo essa vida aí de alegria e prazer que não leva a lugar nenhum. Ela faz até parte, mas ela não pode ser tudo. Ela não pode ser só isso. Quando a gente observa, né, que isso leva ao adoecimento, né, do corpo, da mente, da alma. E quando a gente se sente preso mentalmente, é um negócio horroroso, porque às vezes a pessoa está numa cela, ela está privada mas ela está livre na mente. E às vezes a pessoa está livre no espaço, mas ela está presa aqui. Então, assim, é um negócio doentio isso, né? Quando a pessoa ela é proibida de expressar o que ela pensa, de dizer o que ela sente, isso é um negócio, eu acho que câncer vem disso, eu acho que todas as psicopatias... Eu vou te contar uma vivência, você trouxe essa questão da prisão e me trouxe na memória. Quando eu trabalhava no CVV, eu atendi um moço que tinha acabado de sair da cadeia. Ele tinha acabado de sair da cadeia. E ele estava desesperado. Ele ligou, ele estava desesperado. Ele chorava muito, 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 porque ele estava há anos preso e ele estava com medo. Ele estava com medo. E ele estava querendo roubar para voltar para a cadeia. Porque na cadeia ele sabia o que era a vida. Lá ele estava acostumado. Ele estava acostumado com aquela vidinha. E lá fora era tudo muito novo. Né? E o novo sempre assusta. Então, olha como nós nos habituamos e nos adoecemos na dor. Né? Você começa a ver aquilo que é horrível, porque a prisão, né, é muito ruim. É assim como o Mandela, que ficou preso lá mais de 30 anos, acho. E quando ele saiu, ele falou, eu preciso deixar a prisão para trás. E esse moço queria ficar na prisão. Então, assim, olha que coisa assim enlouquecedora, como que nós nos acostumamos com a dor. E nós não podemos ficar ali sentados no chão. As pessoas se acostumam com o que é ruim, Andréia. Se acostumam. E aquilo se torna o bom e o normal. A dorzinha tá aqui, mas ela começa a ficar amiga da dor, né? A dor, assim, quando não tem a dor, ela sente falta. É um negócio maluco isso, né? É maluco. Isso acontece, a gente se acostuma muito. A gente se acostuma muito com a dor, né? A gente vê aí relacionamentos abusivos, que a pessoa se habitua com aquele. A gente já viu aquele um que se apaixona pelo torturador. Então, assim, existem N situações que o quanto nós somos seres de hábitos. E é por isso que os hábitos, eles nos constroem. Ele pode nos destruir, mas ele pode construir. E é por isso que existe aquele ditado, e faz parte também da psicologia positiva, o hábito faz o monge. Nós precisamos... O melhor investimento que a gente faz é no autoconhecimento. Ah, sem sombra de dúvida. Mas eu sou suspeita, né? Eu sou psicóloga. Não, mas independente de você ser psicólogo ou não.
né? É. Esse é Mas um com tema, toda certeza, o autoconhecimento, ele é porque ele é a tua liberdade, ele é teu renascimento, ele é o teu florescimento para a vida, né? Você só consegue ser você se você se autoconhecer, senão você vai ser sempre brincando. o outro, você vai sempre imaginar, você fica naquele eu ideal, né? E não naquele eu real, porque a Sim. gente tem um eu ideal aí, né? Não, você tem que gostar do seu eu real. Você pode até construir essa caminhada para aquele eu ideal que eu quero ser, né? Mas eu preciso viver com o meu eu real e me conhecer para Sempre, poder viver, sempre, né? sempre. Então, Estar ao lado do outro é estar livre? sempre. É. Assim, estar ao lado do outro, eu acredito muito naquela. É interessante que eu sou a favor da liberdade. Uhum. Muito. Eu acho que a liberdade ele é o segredo da felicidade. Só que a A liberdade, liberdade é as o pessoas. segredo da felicidade. É, só que as pessoas confundem demais liberdade com libertinagem, Entendi. que é oposto. Porque a Outra coisa. liberdade, ela tem uma responsabilidade triplicada. Entendi. Porque se você está com alguém ali que você confia e essa pessoa trai a sua liberdade, você destruiu um vínculo. Então, a liberdade com responsabilidade, ela vale ouro. Só que ela tem que Maravilhoso. vir junto com a responsabilidade. Sempre. A liberdade, ela só existe com responsabilidade. Isso não é insanidade, né? Isso não é insanidade. Que maravilhoso. No meu olhar. Por que você acha que os relacionamentos hoje eles estão durando tão pouco? É por conta da prisão, da posse, ou é por conta do pouco conhecimento que as pessoas têm de si mesmas? Existem várias técnicas aí que ela existe para relacionamentos da própria Uhum. psicologia positiva, né? Mas o que eu vejo muito hoje é que como existe muito essa idealização do eu e essa máscara e essa coisa egóica, o que acontece? A pessoa ela fica ali por uns tempos numa máscara, ela usa aquela máscara porque hoje em dia a máscara anda muito forte, né? E Uma quando fachada, você né? As entra e pessoas têm que ter você uma passa, fachada. e aí, quando você passa a conviver com aquela pessoa, aquele eu real, ele tem qualidades e defeitos. Né? Ele tem qualidades e defeitos. E a pessoa que você cria, primeiro que você cria aquela idealização do outro, Uhum. né? Aquela coisa, eu acho a maior falha, gente, aquela coisa da princesa, ai que desgraceira que é aquilo, desculpa a palavra, porque Mas assim, é o que mesmo. acontece com a mulher? Mas é mesmo. Desde pequena ela acha que ela só vai ser feliz se ela encontrar um Um príncipe. Começa príncipe, daí, né? né? E que o príncipe que vai salvar ela da infelicidade, dos problemas. Gente, Ela já não tá ela já não se basta, né? Ela não se basta. e aí, o que acontece que os casais andam muito felizes? Eles querem bengala-las, porque só é possível ser feliz se você for inteiro. E para que ambos sejam felizes, ambos precisam ser inteiros. Nós não temos essa metade da laranja, é a coisa mais horrorosa do mundo, Com né? Se a certeza. gente tiver que ser laranja, que a gente seja laranja inteira. Então, nós Com temos que certeza. ser seres inteiros, para que eu não precise ficar sufocando o outro, controlando o outro, porque senão eu começo a ter tanto medo de perder, porque aquela pessoa é minha metade, e aí se a minha metade sumir, eu sumo, que eu Você começo a sabe que eu entrar num comecei, relacionamento patológico. você sabe que eu Né? A comecei gente. a ouvir umas músicas, letras de músicas assim, eu sem você não sou ninguém. A minha vida sem você, o meu amor. Eu falei, gente, as pessoas embarcam nisso, né? Sim. Quantas Eu acho. músicas. Sim, Então, assim, a gente fala, caramba, não é isso, não pode ser isso. Você não pode colocar a tua felicidade na mão do outro. sim. Jamais, né? Eu Assim, acho eu que a com principal você, questão é nós sermos caramba. inteiros mesmo. Por isso que as relações não estão dando certo. E existe até, eu até coloquei esses dias um exercício das cinco elogios, né, para uma crítica, que é o Uhum, tanto ideal. eu vi. Então, assim, às vezes a pessoa só critica aquela coisa, né? E vai virando aquele relacionamento horroroso. E isso é uma Uhum, das técnicas, né? Existem estudos que comprovam que um casal
que vai sobreviver, que vai se relacionar bem e tende a florescer no relacionamento, ele precisa de 5 elogios para uma crítica. 13 elogios para uma crítica, o relacionamento também vai se destruir, porque o outro fica se achando o rei da cocada, e ele até deu o exemplo da velinha, né, do barco à vela, que a pessoa, essa vela, se ela estiver muito inflada, ela sai desgovernada, né, e aí ela tromba, sabe lá Deus onde ela vai parar. Eu E acho se que não tiver muitos, tipo, se for, não tiver elogios, ou se for abaixo de 3 elogios para um, esse barco não vai sair do lugar. Então, eu acho que para que uma relação o possa objetivo é o florescer, equilíbrio, né, André? O é de equilíbrio. 5 para 1. É buscar É um assim, equilíbrio, né? sempre, sempre. Eu queria passar um exercício Opa, que eu acho legal. fundamental, fundamental, é um dos principais que a gente tem na psicologia positiva, que é aquele que vai te trazer para saber quem você é. Sabe um exercício que fala assim, aquela pergunta, quem sou eu? Quem sou Uhum. eu? Né? E a gente nunca tem a resposta de quem é a gente. Esse exercício vai te dar essa resposta de quem é você. Porque é um teste, chama teste via, não tem como, depois eu vou passar o link, se Legal. você puder colocar, Por eu favor, agradeço, por para que as favor. pessoas possam fazer esse teste. Ele vai trazer 24 forças, e as 5 primeiras forças, são 24 forças e 6 virtudes. E as 5 primeiras forças, as suas forças de assinatura, é quem você nasceu para ser. Então, você tem ali nesses 5 primeiros o que você precisa nos momentos difíceis para que você saia da dor. Eu vou dar um exemplo. A minha primeira força de assinatura é o amor. A segunda é amor aos estudos. E a terceira é a espiritualidade. Então, vamos dizer assim que depois vem outras, mas vamos dizer que eu Uhum. me atento mais a essas 3 primeiras. Então, se eu estou num dia triste, chateada, aconteceu alguma coisa, eu já sei qual é a ferramenta que vai me elevar novamente. Ou é você florescer o amor, ou eu pego um livro para ler e vou estudar, ou eu começo a rezar. A espiritualidade, inclusive, faz parte da psicologia positiva como uma ferramenta, depois eu posso estar falando sobre ela. Então, assim, o que acontece? Quando eu começo a ler ou a estudar, eu, eu não, a hora que eu termino, eu nem lembrava mais que eu estava triste ou chateada, porque essa é uma força minha, da minha essência, é aquilo que eu nasci, que eu tenho de mais forte. A gente usa essas forças de assinatura como um escudo para os momentos de dores, porque ele é a tua essência. Que Ele pode bacana. passar anos, ele vai oscilar ali nos 3 primeiros, mas a força que é mais baixa, você quase não vai ter, e a gente não se preocupa com ela. O que eu preciso para ser feliz é utilizar minhas 5 primeiras. Quanto mais eu tiver alinhado as minhas 5 primeiras, mais eu vou florescer na vida. Olha que maravilhoso. Eu acho que a Carol já pôs até aqui o link do teste. Então, quem está Carol, que acompanhando, ó, legal! quem está acompanhando já pode Obrigada! clicar aí depois. A gente vai já finalizando. Infelizmente, já deu uma horitas, ó. Eu não queria que cortasse esse vídeo para depois Que a gente ter que legal! voltar. Carol tá Sim. ligadíssima, hein? Obrigada, Show. Carol! Então, Olha só que assim, bacana, puxa obrigada. vida, puxa vida. Queria que você deixasse uma mensagem, Andréia, para todo mundo, para que as pessoas encontrassem o caminho da autofelicidade, do autoconhecimento, deixasse essa mensagem bacana para todos nós. Ó, a mensagem que eu tenho é que se você quer de fato ser feliz, você para de buscar fora, você para de buscar no outro e você volta para dentro. A sua essência é o caminho da tua felicidade. Sem sombra de dúvida, a nossa felicidade ela está dentro, ela nunca está fora. Fora vai estar alegria ou tristeza. Felicidade ela está dentro de cada um de nós e nós nascemos com esse potencial e com essa capacidade de ser feliz.